A paz do Senhor, queridos amigos e amados irmãos em Cristo Jesus. Estamos aqui mais uma vez, dando início ao quarto trimestre de 2021, nas lições da CPAD, e finalizamos ali o terceiro trimestre, diga-se de passagem, muito edificante. E Deus está agora nos dando a oportunidade de mais uma vez estarmos diante desses assuntos extraordinários. Confesso aos irmãos que eu estava aqui numa perspectiva muito grande, uma ansiedade muito grande, porque quando eu vi o assunto da nossa lição desse trimestre, o meu coração vibrou forte, porque acreditamos nós que será extraordinário cada assunto, e espero poder contar com a sua presença aqui até o final dessas 13 lições, e o nome do Senhor venha a ser glorificado em todas as coisas. Já dizendo a você que está vendo esse vídeo, que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, não custa nada, só você clicar aí nesse botãozinho vermelho, inscreva-se, apertar no sininho escuro, o primeiro, para que você, ao nós postarmos os vídeos, você seja um dos primeiros a receber a notificação e estar por dentro de tudo quanto acontece aqui no nosso canal. Canal esse que não é meu, só meu, mas de todos nós, servos do Senhor Jesus Cristo. Deixe o seu like, deixe o seu comentário, coloque aí o que você tem achado das aulas, a sua opinião, ser um comentário construtivo ou mesmo crítico, nós sabemos receber de todas as maneiras os comentários, contanto que nós venhamos crescer para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Então, você confere aí na tela o título do quarto trimestre das lições de 2021, e o título é O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Dessa feita, meus amados, o comentarista da nossa lição, você confere aí também na tela, é o pastor Elienay Cabral. O pastor Elienay Cabral, ele é, além de pastor, conferencista, teólogo, membro da Casa de Letras Emílio Conde, comentarista das lições bíblicas da CPAD e membro do Conselho Administrativo da CPAD. Ele é autor de livros intitulado Comentário Bíblico de Efésios, Mordomia Cristã, A Defesa do Apostolado de Paulo, Estudo na Segunda Carta aos Coríntios, Comentário Bíblico de Romanos, A Síndrome do Canto do Galo, Josué, um líder que faz a diferença, Parábolas de Jesus e O Pregador Eficaz. Esses são os livros e um pouco, meus amados, daquilo que o nosso amado pastor Elienay Cabral representa na sua vida acadêmica de estudo e como grande homem de Deus. Nós vamos então para a nossa primeira aula desse quarto trimestre. Você já acompanha aí o título da nossa primeira aula. O título então é O Mundo do Apóstolo Paulo. O Mundo do Apóstolo Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos aqui as nossas divisões e subdivisões da nossa lição. Você acompanha também aí as divisões e subdivisões. O primeiro ponto é o mundo de Paulo no Império Romano. O primeiro subponto diz entendendo a origem de Paulo. O segundo subponto é a geografia do mundo de Paulo. O terceiro subponto é Paulo chamado para os gentios.
O segundo ponto, meus amados, diz o mundo cultural de Paulo. O primeiro subponto diz a língua mundial daqueles dias era o grego. O segundo subponto diz o mundo cultural do apóstolo Paulo. E o terceiro subponto é a influência da filosofia grega. O terceiro subponto, meus amados, o terceiro ponto é o mundo religioso de Paulo. O primeiro subponto é Paulo se identifica como judeu. O segundo subponto é Paulo foi criado dentro da fé judaica. E o terceiro subponto do terceiro ponto da nossa lição é o mundo, o palco da mensagem de Paulo aos gentios. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos também alguns objetivos, meus amados, a alcançar na nossa lição. Você confere aí também na tela os objetivos, no caso o objetivo geral e o objetivo específico. O objetivo geral diz saber como o mundo de hoje é uma porta aberta para o Evangelho. Os objetivos específicos são apresentar o mundo de Paulo no Império Romano, discorrer sobre o mundo cultural de Paulo. E o terceiro é descrever o mundo religioso de Paulo. Louvado seja o nome do Senhor. Quero aqui deixar também destacado, meus amados, o nosso texto áureo. Você acompanha aí na tela. O nosso texto áureo está em Atos, capítulo 9, versículo 15, que diz: Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Diante da verdade prática ou do textuário, nós passamos aqui, meus amados, a ressaltar a nossa verdade prática, e você também acompanha aí na tela, que diz: segundo a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa aí é como está então formado, meus amados, a nossa lição. Eu tenho certeza, meus amados, que será de grande valia, e tenha paciência e você verá que no final a sua vida será muito enriquecida por aquilo que Deus tem colocado ao nosso coração. Meus amados, a nossa intenção aqui é ser o mais profundo possível. Queremos sair da superficialidade e irmos nas águas mais profundas. Então, fique aí até o final e você verá como será bênção para todos nós. Então vamos lá, ponto a ponto aqui, meus amados, tentando extrair tudo. Você que tem nos acompanhado, você sabe que nós não temos finalidade não, aquela ânsia de chegar no final, atropelando as coisas. Não, vamos esmiuçando a nossa revista, vamos aprendendo o máximo daquilo que ela pode nos dar. Amém? Então, quando nós olhamos para o texto áureo, você aluno, você professor, que com certeza chegou aqui, está em busca de um conhecimento mais, o que falar para o seu aluno, o que dizer, por onde caminhar, eu sempre faço assim, eu parto do texto áureo. O texto áureo, quando eu olho para o texto áureo, ele vai dizer: disse-lhe, porém, o Senhor: vai. Essa aqui é uma frase de Jesus para Ananias. Ananias, servo do Senhor Jesus, que estava na cidade de Damasco. Deus se apresenta para Ananias e dá essa ordem, que ele deveria ir até lá onde estava o apóstolo Saulo,
para levar a mensagem de Deus. Então essa é uma ordem de Deus para Ananias. E Deus continua dizendo: vai, porque este é para mim, se referindo agora a Saulo, este é para mim um vaso escolhido, um vaso escolhido pelo Senhor Jesus Cristo. Ou seja, havia um objetivo na escolha de Jesus em relação à vida do apóstolo Saulo ou Saulo. Havia um propósito, havia um objetivo, e nesse caso ele era um vaso escolhido. Para quê? Para levar o nome do Senhor diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E nós vamos ver, meus amados, que realmente em toda a trajetória do apóstolo Paulo, exatamente como Deus havia falado, aconteceu. Este homem esteve diante dos reis de fato, ele foi o apóstolo dos gentios, mas também pregou para os próprios judeus. Judeus esses que João vai dizer no capítulo 1 que Jesus veio para os seus, mas eles não o receberam. Mas todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Ananias vai com uma mensagem da parte do Senhor, mas ele também já vai sabendo que Deus escolheu este homem com um propósito bem definido, com um objetivo bem estabelecido: levar o nome de Jesus aos gentios, aos reis e aos filhos de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu olho, meus amados, aqui para a verdade prática, eu consigo destacar muitas coisas também para a nossa vida. Por exemplo, ela diz: segundo a sua soberana vontade, Deus se utiliza, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Quando eu olho para esta verdade prática, eu destaco aqui o primeiro ponto, essa soberana vontade, a soberana vontade de Deus. Mas nós aprendemos, meus amados, que existem três tipos de vontade de Deus. Talvez você que esteja me ouvindo já saiba disso, mas pode ser que alguém esteja vendo e que não saiba disso. Estamos aqui para compartilhar essas verdades. E é muito interessante, meus amados, nós entendermos isso daqui, para que nós não caiamos em erros. Não caiamos em erro. Por exemplo, pegando um ponto do nosso contexto, todos nós sabemos que passamos por uma grande tempestade com relação a uma situação de saúde. O mundo foi sacudido e veio esta situação na humanidade. E onde esta situação se encaixa dentro da vontade de Deus? Que vontade de Deus foi exercitada no momento em permitir com que essa situação viesse sobre o mundo? Será que foi Deus que enviou? Será que foi Deus que permitiu? Será que foi Deus que estabeleceu? São verdades que nós precisamos entender, meus amados. Senão nós vamos cometer grandes erros, inclusive culpar Deus, sendo que Deus não tem culpa de nada. Vamos lá então, dentro dessa questão da soberania de Deus, existem três tipos de vontade de Deus. A primeira é a decretiva, a vontade decretiva de Deus. A segunda é a prescritiva, e a terceira é a permitiva, Então são essas três vontades de Deus: decretiva, descritiva ou prescritiva ou permissiva. O que significa cada uma delas? Decretiva é o decreto. Poderíamos citar, por exemplo, a vinda
de Jesus a esta terra foi como que um decreto, a vontade de Deus como um decreto. Iria acontecer, independente da circunstância, iria acontecer, porque era um decreto. Ele decretou, vai acontecer. Por exemplo, a Bíblia diz assim: agindo o Senhor, quem impedirá? Está dentro da vontade decretiva de Deus. A segunda é a prescritiva. Ele prescreve. A melhor definição para essa vontade é de um médico. Por exemplo, alguém está enfermo, doente, vai até o médico, aquela pessoa conta a sua situação para aquele médico e ele começa a prescrever os remédios. O remédio, quantas pílulas, quantas vezes ao dia. Aquela pessoa sai com aquela receita, com aquela prescrição, e ela pode muito bem atender ou não aquilo que o médico falou, mas está prescrito. Por exemplo, a Bíblia diz assim: não matarás. É uma prescrição. Deus está prescrevendo uma vontade dele. Está dizendo assim: olha, eu não quero que vocês matem. Mas nós não vemos pessoas matando? Vemos. Por quê? Porque essa é uma vontade de Deus prescritiva. Ele apenas prescreveu, escreveu para que as pessoas não viessem fazer. Mas está o critério das pessoas fazer ou não. O decreto não. Quando ele decreta, já está estabelecido. Ninguém pode desfazer. Mas tem a prescritiva, que a pessoa fica ao seu critério. Deus deixa a pessoa ao seu critério, mas ele expõe qual é a vontade dele. A terceira, meus amados, é a permissiva. Essa é aquela comum, é a mais comum. Por exemplo, essa que eu citei no início da minha fala em relação à vontade de Deus, né? Que veio a esta situação de maneira que o mundo parou. Você sabe o que eu estou dizendo, né? Dessa doença aí. Parou o mundo. Mas foi Deus que enviou? Foi Deus quem decretou? Ou ele simplesmente permitiu? Ele permitiu. A vontade permissiva de Deus. Por exemplo, meus amados, algumas coisas que nós, como cristãos, passamos ao longo da vida, né? Situações adversas, diga-se de passagem. Então, quando isso vem na nossa vida, será que foi a vontade decretiva de Deus ou a vontade permissiva de Deus? Nós precisamos entender isso para não cair no erro e muitas das vezes até se voltar contra Deus. Quantas catástrofes já não aconteceram, meus amados? E as pessoas acham que foi Deus quem fez aquilo, quando na verdade Ele apenas permitiu. Ele deixou com que acontecesse, porque está agindo agora a vontade permissiva dele. Então, pessoas que por não compreender esses três tipos de vontade de Deus, eles culpam a Deus, eles se revoltam contra Deus, eles passam a odiar a Deus. Aí até o exemplo de uma moça, fazendo menção sobre isso tudo que passou. O pai dela faleceu, ela disse: eu não creio mais em Deus, eu não acredito mais em Deus, simplesmente porque o pai dela foi atingido pela doença e faleceu. Mas nós sabemos, queridos, que por isso ter acontecido não significa que Deus não exista. Deus continua existindo. A questão é que foi a vontade permissiva de Deus. Deus permitiu. Ficamos atentos, meus amados, então, com relação a isso, e vivamos em harmonia com Deus, entendendo, que a vontade de Deus, ela é sempre melhor. Vamos mais adiante aqui, ainda dentro da verdade prática. Eu disse que nós vamos esmiuçar aqui, meus amados, a nossa lição, tá bom? Não tendo pressa em querer chegar até o final. Então, quando a verdade prática diz: Deus usa a sua soberana vontade, Deus usa as circunstâncias para fazer uma grande obra. Em Gênesis, no capítulo 17, versículo 1, se você quiser anotar aí, diz que Deus, ele é todo poderoso. Não diz que Deus é poderoso.
diz que Ele é todo-poderoso, e tem uma grande diferença, significando que o poder dele é ilimitado. O poder de Deus não tem limite. Dentro dessa perspectiva de que Deus é todo-poderoso e o poder dele não tem limite, tudo lhe obedece. E nós vimos muito claramente dentro da Bíblia Sagrada. Ele usou, como eu escrevi aqui, corvo. Você sabe, você é estudante da Bíblia, você sabe o que eu estou dizendo. Com o profeta, ele usou o corvo para alimentar o profeta. Ele usou o peixe, por exemplo, com Jonas. Deus enviou aquele peixe com Jonas. Aquele peixe que quando eles entrando numa cidade, Pedro disse que os homens estavam questionando o tributo. Ele disse: Pedro vai pescar, né? Pedro foi, pescou. Quando abriu, o que é que tinha? Uma moeda no valor exato do tributo que eles deveriam pagar. Aquela outra passagem de Pedro que tinha tentado pescar a noite inteira e não pescou, Jesus foi para o barco e disse: lança a tua rede desse lado aqui. Daqui a pouco, quando eles puxam a rede, né, as redes vão se rasgando de tanto peixe que vinha. Que é isso? É o poder ilimitado de Deus sobre todas as coisas, sobre o corvo, sobre o peixe. Quem lembra da tempestade? Os homens ou os discípulos desesperados vão até o Senhor e diz: Senhor, ajuda-nos, não se importa conosco. E Jesus, em algumas palavras, diz: vento, acalma-te, tempestade, aquieta-te. E a Bíblia diz que tudo fez bonança, porque tudo obedece a Deus, meus amados. Isaías, escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, diz que Deus, ele conhece as estrelas e chama cada uma delas pelo seu nome. A Bíblia diz que Deus sabe quantos fios de cabelo nós temos em nossa cabeça. A Bíblia diz que Deus sabe das palavras. Antes que elas venham em nossa boca, Deus já sabe, diz a Escritura. Por quê? Porque Deus é todo poderoso e tudo lhe obedece. Sendo assim, meus amados, Ele não tem dificuldade alguma para se utilizar o quê? Das circunstâncias para lhe servir, ou para um propósito, para uma finalidade, para alcançar algo, até mesmo as adversidades. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo está no controle de Deus. Isso é confortante para nós. Saber que nada escapa do controle de Deus. Que tudo está no seu controle. Até a nossa vida, meus amados. Até a nossa vida está no controle de Deus. Por exemplo, quando os filhos de Deus vão se apresentar diante dele ali no livro de Jó, e vem Satanás junto, Deus pergunta: viste o meu servo Jó? E começa a dizer as características de Jó. Aí o inimigo tentando ali desfazer a adoração de Jó em relação a Deus, assim também. O Senhor aí cercou ele de tudo, como é que ele não vai ser fiel a ti e ser obediente ao Senhor? Aí Deus diz assim: vai lá e tira tudo, então só não toca na vida. Olha só como Deus, ele vai limitando a situação. Algumas ele permitiu, outras ele não permitiu. Porque, meus amados, até a nossa vida está no controle de Deus. Se Ele quiser que a gente morra, Ele vai permitir que a gente morra. Se Ele quiser que a gente fique vivo, passando por acidente, passando por doenças incuráveis, se Ele quiser que a gente fique vivo, Ele vai querer que a gente fique vivo. Porque a nossa vida está no controle de Deus. E isso é confortante, meus amados. Saber que tudo está no controle de Deus. Só acontece as coisas se Ele permitir. Ou se Ele não permitir, não vai acontecer. Descanse nessa palavra, você que está passando por alguma situação adversa. Descanse. Sinta a paz do Senhor. Sinta a mão do Senhor, lhe abraçando, lhe confortando nesse momento. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida agora, nessa oportunidade.
Creia nessa palavra que Deus está no controle. Mesmo você não vendo uma saída, uma solução, Deus está no controle. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos mais adiante, meus amados. Ainda dentro da verdade prática, nesse contexto de que Deus, Ele se utiliza das circunstâncias para fazer uma grande obra. Então Deus usou o que? O potencial do apóstolo Paulo, que é o personagem das lições desse quarto trimestre. Se Deus se utiliza das circunstâncias para fazer uma grande obra, neste caso, Deus se utilizou do potencial do apóstolo Paulo para alcançar vidas mediante o nome do Senhor Jesus Cristo. E daqui a pouco isso vai ficar mais claro quando nós falarmos mais especificamente desse homem chamado Paulo. Mas Deus se utilizou. Poderíamos citar uma outra situação de Paulo e de Deus se aproveitando das circunstâncias para fazer uma grande obra. Quem não lembra do apóstolo Paulo preso? Ele e Pedro, se não me falha a memória, tinham apanhado por estar pregando o nome do Senhor Jesus. Estavam com as suas costas lavadas em sangue, mas estavam cantando, adorando ao Senhor. Daqui a pouco os alicerces da prisão começam a estremecer, as portas do cárcere se abrem. O vigilante, o soldado, o carcereiro, ele se depara com aquela situação, se acorda, se assusta e ele já vai tirar a vida dele, porque naquela época a vida do preso dependia, ou a vida do carcereiro dependia da vida do preso. Se aquele preso fugisse, a vida do carcereiro seria ceifada. E ele, vendo as portas das prisões abertas, ele pensou: todo mundo fugiu, vão me matar, eu já vou adiantar bem aqui assim. Quando ele vai passar a espada no pescoço, Paulo grita: não faças tal, todos nós estamos aqui. Daqui, meus amados, você já sabe a conclusão disso. O carcereiro e toda a família dele se rendeu ao Senhor Jesus Cristo. Mas percebeu a circunstância? Preso, apanhou, estava sangrando, estava num ambiente fétido, mas olha o que resultou em salvação. Deus se utilizando das circunstâncias para uma obra. Quem sabe, meu amado, minha irmã em Cristo Jesus, essa situação adversa que você está passando, lá na frente, Deus vai se utilizar para uma grande obra, seja na sua vida, seja na sua família, seja na sua vizinhança, porque Deus, ele faz assim. Lembre, Deus está no controle de tudo. Lembre, Deus se utiliza das circunstâncias, até mesmo as adversas, para fazer uma grande obra. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui, meus amados. Como eu falei, nós não temos pressa. Eu quero destacar um versículo aqui da leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe está em Atos, no capítulo 26, do 1 ao 7. Eu quero destacar o versículo 4, que diz assim: a minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido, desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus o sabem. Esse aqui é o relato do apóstolo Paulo diante dos religiosos, como se fosse a sua defesa ali, dos discípulos, diante da sua defesa, a defesa do apóstolo Paulo. E eu quero apenas destacar aqui o nível de popularidade de Paulo. O nível de popularidade de Paulo. Poderíamos dizer, o quão famoso era o apóstolo Paulo. O quão conhecido era o apóstolo Paulo, nessa época ainda chamado Saulo. Chamado Saulo. Então, nesse texto nós percebemos o quão famoso ele era, o nível de popularidade. Um outro texto para você perceber aí, Atos dos Apóstolos,
versículo 21, Atos dos Apóstolos, capítulo 21, o versículo é o versículo 39. Atos 21, 39 diz assim: mas Paulo lhe disse, na verdade que sou um homem judeu, cidadão de Tarso, cidade não pouco célebre na Cilícia. Rogo-te, porém, que me permitas falar ao povo. Ele está falando aqui a respeito de onde ele era, um cidadão de Tarso, e essa cidade era não pouco populosa, uma cidade não pouco célebre, como diz aqui, falando a respeito de onde ele nasceu, de onde ele era, para respaldar ainda mais essa questão da popularidade do apóstolo Paulo, o quanto ele era conhecido. Vamos adiante, meus amados. Daqui a pouco isso vai fazer mais sentido para os irmãos. A introdução diz assim: o assunto deste trimestre é a vida do apóstolo Paulo. Para compreender o melhor, veremos como era o mundo que o apóstolo atuava. Por isso, o textuário desta lição apresenta como Paulo foi vocacionado para levar o nome de Jesus diante dos gentios. Então, esse será o nosso trimestre, e ressalta aqui na introdução. O primeiro ponto diz assim: o mundo de Paulo no Império Romano. O primeiro subponto diz: entendendo a origem de Paulo. E nós já vimos agora há pouco que ele nasceu na Cilícia, uma cidade não pouco, como foi que ele se referiu aqui, não pouco célebre, não pouco populosa. Mas vamos conhecer um pouco mais a respeito da origem deste homem chamado Saulo. Há poucas informações concernentes acerca da vida cronológica de Paulo, como sua data de nascimento, formação cultural e religiosa. Geograficamente, Paulo era romano. Na geografia, Paulo era considerado romano. Era natural de Tarso, capital da Cilícia. Então, se nós fôssemos dizer que Paulo era da Cilícia, que Paulo era de Tarso, capital da Cilícia. Tarso era a capital da Cilícia. Cilícia era o estado e Tarso era a capital. Era o ambiente onde tinha maior concentração de pessoas. Vamos mais adiante. Que ficava às margens do rio Cydnus. Espero que essa seja a pronúncia, Cydnus, na Ásia Menor. Sobre o seu nascimento não temos a data precisa. Talvez tenha ocorrido no ano 5 a.C. Dessa forma, quando nosso Senhor foi crucificado, Paulo poderia ter entre 30 e 35 anos de idade. Então essas são as informações que a Bíblia tem a respeito da origem deste homem chamado Paulo, né? Ele era de Tarso, a cidade que era a capital da Cilícia, e a Cilícia era uma nação grande, né? Populosa, onde a cultura estava ali disseminada, onde a filosofia de fato imperava, os sábios ali estavam contidos, dentre tantas outras características dessa cidade, dessa região. Nós encontramos mais alguns detalhes do apóstolo Paulo. Você pode conferir comigo em Atos dos Apóstolos. Essa é uma referência que não tem na revista, você pode anotar aí para estar trazendo para os seus alunos. Atos 22, versículo 3, que diz assim: quanto a mim, sou judeu, ele está dizendo, quanto a mim sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia,
nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel. Então nós temos aqui outra informação a respeito deste homem chamado Saulo. Ele foi criado aos pés de Gamaliel, ou seja, ele cresceu recebendo, bebendo das fontes que esse sábio Gamaliel lhe passava. Ele era discípulo de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei dos nossos pais. Outra característica, ele era zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Então, além dele crescer aos pés de Gamaliel, ser instruído por Gamaliel, ele era um homem zeloso, ele era um homem piedoso, ele era um homem que amava a Deus, segundo o relato bíblico. Uma outra referência a respeito de detalhes da vida desse homem chamado Saulo está Atos dos Apóstolos, capítulo 22, me perdoe, capítulo 22. Nós lemos o 22, verso 3, nós vamos ler o 22, o capítulo 22, só que agora o versículo 27 e o 28, que diz assim: e ouvindo isto, 27, desculpa, e vindo o tributo, disse-lhe, dize-me, és tu romano? Ele disse sim, e respondeu o tribuno, eu com grande soma de dinheiro alcancei este direito de cidadão. Paulo disse, mas eu o sou desde nascimento. Então ele era judeu, mas também participava da nacionalidade romana. O interessante é que este homem aqui, que a Bíblia diz, ou chama ele de tribuno, diz que ele conseguiu a naturalidade romana, mas pagando. Este homem teve que pagar para ser considerado um romano. Já Paulo não, ele era de nascença, como ele mesmo aqui revelou, como ele mesmo descreveu. Mas por que este tribuno pagou? Porque, meus amados, tendo aqui a nacionalidade romana, tinha privilégios. Ser considerado um cidadão romano tinha privilégios. Até então, no decorrer da história do apóstolo Paulo, quando ele diz que ele era romano, ele não poderia ser julgado, sem antes passar por um julgamento, porque era privilégio de um romano. E esta situação, como estavam querendo fazer com o apóstolo Paulo. Mas tem aqui mais um detalhe da vida deste homem, da sua origem. Ele era cidadão romano, ele era hebreu, ele era judeu, ele também era romano. Louvado seja o nome do Senhor. Agora nós vamos ver a geografia do apóstolo Paulo, do mundo do apóstolo Paulo, onde ele estava ali habituado. Geograficamente, o mundo gentílico estava sob o domínio do Império Romano. Naqueles dias entre o ano 33 e 35 depois de Cristo, o imperador era Tibério. Então, nessa época do apóstolo Paulo, existia um imperador, e no caso era Tibério. Continuando, a dimensão geográfica do Império Romano, preste atenção, permitia excelentes possibilidades de viagens missionárias. Segundo informações da história, a malha viária abrangia em torno de 300 mil quilômetros, sendo que 90 mil quilômetros apresentavam condições excelentes para viajar. As estradas do Império Romano, bem como as suas vias marítimas, foram de grande importância para a expansão da fé. Pelo Espírito Santo, o apóstolo recebeu as oportunidades incríveis para a disseminação do Evangelho no Império. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós estamos estudando aqui a geografia do tempo do apóstolo Paulo. Era o imperador Tibério, e como nós vemos aqui, Roma estava dominando todas as demais nações. E ao passo que ela vai dominando, ela vai melhorando as estradas.
ela vai trabalhando na questão marítima para que pudesse escoar com facilidade, pudesse escoar com facilidade os seus produtos, receber com facilidade, e também na questão de alcançar outras nações, facilitar. Você lembra que Deus ele se utiliza das circunstâncias para realizar uma obra? Olha só como a gente vai entendendo um pouco a mente de Deus. Porque a nossa verdade prática disse que Deus ele se utiliza das circunstâncias para realizar, para alcançar um objetivo, uma obra. E eu deixei claro lá que Deus se utilizou do potencial do apóstolo Paulo para difundir o Evangelho. Só que agora esse Deus que usa a circunstância, ele está usando aquilo que Roma conquistou. No caso era o avanço das estradas. Eles construíram estradas magníficas, de maneira que agora essas estradas, construídas por Roma, com outro objetivo, Deus se utiliza para quê? Para a expansão do Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, olha só como Deus ele é sábio de fato, e como Deus ele é estratégico, assim como foi o apóstolo Paulo. Nessa época, Roma era um grande império. Por meio da sua força bélica, ele vai dominando as nações, ele vai conquistando nações, mas ela também tinha recursos de maneira a investir em estradas, de maneira a investir na questão marítima, barcos grandes, embarcações grandes, mais seguras, mais bem elaboradas. Tudo isso porque Roma era agora um grande império. Por conta desse avanço do grande império, houve viabilidade para a expansão, para o escoamento, não das mercadorias como Roma fazia, mas do Evangelho. Deus se utilizando das circunstâncias, nesse caso, do avanço da estrutura, das vias, para escoar o Evangelho, de maneira que facilitou para o apóstolo Paulo expandir com mais urgência e com uma melhor forma o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus amados? Deus é um Deus que usa-se das circunstâncias para alcançar um objetivo, fazer uma grande obra, como nós somos testemunhas de que isso de fato aconteceu. Vamos mais adiante ainda aqui na leitura. Ele usou, Paulo no caso, usou todos os meios possíveis de transporte da época, inclusive navios pelas vias marítimas, nas quais sofreu naufrágios e enfermidades. Assim, a geografia do mundo paulino tem papel essencial para a plantação das primeiras igrejas. Por isso devemos pensar nas oportunidades que Deus nos dá para a eficiência da evangelização urbana e no campo. Então, Deus se utilizando desse poderio de Roma, ele coloca um homem chamado Saulo para ecoar o Evangelho, escoar, para difundir o Evangelho, se utilizando do avanço das estradas e das embarcações. Então Paulo ele se utilizou da melhor maneira possível desses recursos para levar adiante o nome do Senhor, para que assim as pessoas viessem a alcançar a salvação em Cristo Jesus. Eu pergunto aqui, eu faço uma colocação. Estamos vivendo na melhor era para se pregar o Evangelho. Quando a gente vai para Jesus, que foi ali mais ou menos no mesmo tempo do apóstolo Paulo,
só que com menos recurso, porque Jesus não tinha entre a maioria do povo tanta estima quanto o apóstolo Paulo, assim, no sentido de ser, espero que você não me interprete mal, mas esse homem estava ali, esse Saulo estava ali entre os grandes e tinha um certo privilégio, né? E pelo poder de Deus também, ele teve certas vantagens, até por ser um cidadão romano. Jesus era simplesmente um judeu, mas Jesus ele teve mais dificuldades em relação a essa mobilidade, mas fazia. Por exemplo, naquela história de Lázaro, ele levou 3 ou 4 dias para se locomover de uma cidade para outra. Veja, irmãos, como era difícil, como Cristo teve dificuldade na questão da expansão da mensagem dele, da doutrina dele. Como ele mesmo diz que fazer a vontade do Pai era a comida dele. Jesus ele sabia que ele tinha vindo com um propósito, além de morrer na cruz, espalhar a sua doutrina. Então ele precisava andar entre cidades, aldeias, comunidades, e não tinha tanto recurso, não tinha como nós temos hoje, né? Já o apóstolo Paulo alcançou uma melhoria, e hoje, meus amados, nós estamos na melhor época de se pregar o Evangelho. Nós temos todas as facilidades possíveis para pregarmos o Evangelho. Há quem diga que está na palma da nossa mão pregar o Evangelho. Você tem as suas redes sociais, tem o Facebook, tem o Instagram, tem o próprio YouTube, você tem outras plataformas como a COS TV, né, que está surgindo aí, está vindo com força. Você tem o WhatsApp, você pode espalhar o Evangelho da melhor maneira possível, meus amados. E nós precisamos aproveitar este momento para difundir o Evangelho. Eu lembro de uma mensagem que um pastor certa vez falou, que quando o presidente dos Estados Unidos foi assassinado, depois de 2 horas, o mundo inteiro sabia que aquele homem havia sido assassinado. Jesus Cristo morreu, e quase 2000 anos, ainda há muitos que precisam ouvir. Consegue perceber a diferença, meus amados? Este homem, presidente dos Estados Unidos, com 2 horas, o mundo inteiro já estava sabendo. Jesus morreu também, ressuscitou, é verdade, mas já estamos próximo a esses 2000 anos e ainda muitas pessoas precisam conhecer o Evangelho. Culpa de quem? Nossa, como igreja do Senhor, porque nós não estamos, infelizmente, aproveitando as oportunidades, mas que Deus traga um despertamento para a sua igreja, a começar por mim, a começar por você, e nós venhamos impactar este mundo, levar almas para o Senhor Jesus Cristo. Que a festa, meus amados, que nós venhamos fazer, seja festa no céu, porque a Bíblia diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Estamos tão acostumados a fazer festa de congresso das missões, festa de congresso de adolescente, de criança, de jovem, ciclo de oração, obreiros, enfim, festa e mais festa dentro da igreja, mas não estamos fazendo festa no céu. E essa é a prioridade de Deus, fazermos festa no céu, e só há festa no céu quando um pecador se arrepende, meus amados. Vamos fazer festa no céu, vamos espalhar o Evangelho, vamos difundir a palavra do Senhor. Aproveite, você está com o seu celular na mão, aproveite que você está na frente do seu computador, comece a espalhar o Evangelho, mas não faça como muitos, um Evangelho light, um Evangelho superficial, porque o que nós vemos hoje, meus amados, é que as pessoas estão querendo aplausos. Daí essas mensagens coaches sendo aplaudidas, sendo muito vistas, mas como diz um certo pregador, a mensagem coach, na verdade, o único propósito dela é fazer com que os homens pecadores
vão mais felizes para o inferno, porque ela não confronta o pecado, meus amados, mas ela dá uma massageada no ego, na carne das pessoas. Então, preguemos o Evangelho de fato do Senhor Jesus Cristo, o Evangelho que denuncia o pecado, mas que mostra um Deus que é gracioso, misericordioso e está disposto a perdoar quem quer que seja, porque a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos mais adiante, meus amados, aqui para o nosso terceiro subponto, que diz assim: Paulo chamado para os gentios. A leitura diz: Atos 9 mostra que em sua infinita sabedoria e presciência, Deus separou Paulo e o chamou a partir de uma experiência espiritual impressionante, bem diferente dos demais apóstolos, para levar o nome de Jesus ao mundo gentílico. Ele soube que seu apostolado não se daria em Jerusalém, que já tinha Pedro, Tiago, o irmão de Jesus ou do Senhor, e João, além de outros apóstolos. Por isso, Atos 26 menciona o testemunho pessoal do apóstolo perante o rei Agripa. Lembra que ele tinha sido chamado para ser posto diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel? Está aqui uma menção dele perante o rei Agripa. Continuando aqui a leitura. Por isso, em Atos 26, menciona o testemunho pessoal do apóstolo perante o rei Agripa, abre aspas, diz: Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para pôr-te ministro e testemunha dos gentios, a quem agora te envio. Enquanto os apóstolos de Cristo restringiram-se a anunciar Jesus aos judeus, nosso Senhor convoca o apóstolo Paulo de maneira dramática para ser apóstolo entre os gentios. Nosso Senhor continua a chamar pessoas para um ministério. Precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo a nos chamar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo, chamado para os gentios. Desde o seu chamado, Paulo sabia que o desenvolvimento do seu ministério não seria especificamente, ou na sua maioria, entre os judeus. Ele até fez ali algumas situações, mas a maior parte estava entre os gentios. Por isso ele é considerado o apóstolo dos gentios. Já tinha ali Pedro, tinha João, tinha Tiago, que foram chamados por Cristo para isso, para esse ministério, falar entre os judeus. Agora Jesus, ou Deus, chama Paulo para ir mais longe, mais adiante entre os gentios. E eu fiz aqui alguns apontamentos dizendo assim, meus amados: os dois tipos de chamado, um ficou e o outro foi. Então os demais apóstolos ficaram em Jerusalém, no meio dos judeus ou entre os judeus. Mas Paulo não, foi chamado para ir, para levar adiante. Eu destaco aqui, meus amados, que todos têm um chamado. Deus, ele tem chamado para pessoas fazerem na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Mas Deus chama pessoas para ir longe. Alguém diz: eu não fui chamado para ser missionário. Você vai depender de qual chamado você está falando. Porque de fato, tem pessoas que são levantadas por Deus para não ficar no seu ambiente ali onde está habituado, na sua cidade. Não, Deus levanta para ir para uma outra cidade. Deus levanta para ir para um outro estado.
Deus levanta para ir para um outro país, inclusive, né? Que são as missões transculturais. Mas todos nós fomos chamados. A questão é, como diz aqui no final, que nós estejamos sensíveis à voz do Espírito Santo, ao chamado de Deus para as nossas vidas. E a igreja brasileira precisa entender isso, que missões não está restrita a um grupo, que missões não está restrita a uma pessoa, mas todos nós fomos chamados para fazer missões, para levar adiante o Evangelho, seja na cidade, ou seja em outras cidades, outros estados ou outro país. O certo é que todos nós fomos chamados para fazer a obra do Senhor. Vamos mais adiante, meus amados. Aqui o nosso segundo ponto. Louvado seja o nome do Senhor. Espero que Deus esteja falando contigo nesta manhã, nesta tarde, nesta noite ou até mesmo nesta madrugada, dependendo do horário que você esteja vendo este vídeo. O segundo ponto diz assim: o mundo cultural de Paulo. O mundo cultural de Paulo. Eu fiz uma observação aqui, meus amados, sobre cultural, cultura. O que é uma cultura? Eu coloquei pelo menos 2 conceitos aqui para nós. É um conjunto de hábitos sociais, religiosos, de manifestações intelectuais e artística que caracteriza uma sociedade, diferenciando-a de cada uma. Então são conjuntos de habilidades sociais, como eu citei, religiosas, manifestações intelectuais, que vai diferenciando uma sociedade da outra. Por exemplo, a sociedade do Brasil, a brasileira, tem as suas características culturais. Se nós formos para Portugal, lá tem outra cultura. Se nós formos para o Japão, lá tem outra cultura e assim por diante. Porque é a cultura que diferencia uma sociedade da outra. Um outro conceito aqui que vai na mesma linha diz normas de comportamento. O que é a cultura? Normas de comportamento, saberes, hábitos ou crença. Louvado seja o nome do Senhor. Poderia ter aqui dar um adendo, meus amados, em dizer que nós somos o quê? Qual é a nossa cultura, nossa nacionalidade? Alguém vai dizer brasileira. É verdade. Mas nós somos cidadãos dos céus. A Bíblia diz que nós somos cidadãos dos céus. Estamos no mundo, mas do mundo nós não somos, diz a Bíblia Sagrada. Ora, se uma sociedade se diferencia uma da outra e cada uma tem a sua cultura, qual a cultura do céu? Será que nós estamos vivendo como cidadãos dos céus? Será que nós estamos entrando na baliza daquilo que diz a Escritura? Será que o nosso comportamento, e mais lá na frente nós vamos estudar e bater muito forte em cima disso, meus amados, muito forte em cima disso. Será que estamos vivendo a cultura do céu? Será que o nosso comportamento, o nosso dia a dia reflete a cultura lá do céu? Tem até uma cultura que não é tão positiva para o Brasil, né? Há quem diga que o Brasil tem a cultura do jeitinho. Tudo brasileiro ele dá um jeitinho. Tudo ele vai dando um jeito de conseguir, de alcançar, de se sair, não é verdade? É uma característica negativa. Vivamos então, meus amados, como cidadãos dos céus, mostrando, né, a diferença. Esse é diferente. Não, esse aqui não é do mundo, esse aqui é crente. Não, esse aqui é diferente, esse aqui é homem de Deus, é mulher de Deus. Não, esse aqui é servo do Senhor Jesus Cristo. Para fazer a diferença, irmãos. Diferença hoje que quase não vemos mais. Misericórdia. Vamos mais adiante. Eu vou me conter, eu vou me reservar em não dizer algumas coisas por enquanto, mas lá na frente, dentro da nossa lição, nós vamos ressaltar com certeza. Então o primeiro ponto diz
a língua mundial daqueles dias. Nós estamos falando de cultura agora. Então vai encaixar aqui a questão da linguagem, do dialeto, né? Do idioma do tempo do apóstolo Paulo, que no caso era o grego. Vamos para a leitura. Para o povo judeu, o hebraico e o aramaico eram línguas nativas. Então o judeu ele falava aramaico e falava hebraico. Nós vemos ali no Velho Testamento que a sua maioria foi escrita no hebraico, algumas porçõezinhas só em aramaico. Para o judeu era assim que funcionava, era essa a linguagem dos judeus. Entretanto, diz aqui a leitura da revista, apesar de a Palestina e todos os demais países do Médio Oriente estarem sob a autoridade do Império Romano, lembra que Roma era uma potência e eles iam conquistando outras nações, é como está dizendo aqui a nossa lição. Apesar de a Palestina e todos os demais países do Médio Oriente estarem sob a autoridade, está aqui, as nações estavam sob a autoridade do Império Romano, prevaleceu a língua grega koiné, possibilitada pela infraestrutura de comunicação do Império. O koiné, que era uma linguagem popular, né? Era uma língua muito difundida na época. O Novo Testamento foi escrito no grego koiné. Então, enquanto no Velho Testamento foi escrito em hebraico e porções em aramaico, já o Novo Testamento ele foi escrito no grego. Mas qual grego? O grego koiné, a linguagem popular. Se nós fôssemos trazer para o português, nós temos o português popular, mas nós temos o português formal. Diga-se de passagem, meus amados, é muito diferente em relação ao português que nós utilizamos no dia a dia para nos comunicar. Se nós fôssemos aplicar o português formal, há uma diferença absurda, né? Só os intelectuais conseguem compreender. Assim também dentro do grego existia. Mas por incrível que pareça, meus amados, o apóstolo Paulo, ele sabia tanto o grego koiné quanto o grego formal. O apóstolo Paulo, ele era sábio, né? Considerado um filósofo, um homem de uma intelectualidade extraordinária. Louvado seja o nome do Senhor. Falava em hebraico, falava em aramaico, falava em grego. O homem era inteligentíssimo. Louvado seja o nome do Senhor. Continuando a leitura, meus amados. Utilizando o grego, Paulo teve uma formação básica em Tarso e posteriormente foi levado por seu pai, que era judeu e pertencia ao grupo dos fariseus em Jerusalém, para aprender e conhecer em profundidade a Torá, aos pés do rabino Gamaliel. Aqui é possível refletir acerca do uso das principais línguas do mundo. Então, quais são as principais línguas do mundo? Inglês, francês, espanhol, mandarim. Para a obra da evangelização, louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo, ele não somente conhecia o hebraico, ele conhecia o aramaico, ele conhecia o grego formal, o grego popular. E como eu coloquei aqui, né? O apóstolo Paulo estava preparado, louvado seja o nome do Senhor. Paulo estava capacitado. Lembra que eu disse que Deus se utiliza das circunstâncias e usou o potencial de Paulo para fazer uma grande obra? Aqui, Paulo estava capacitado, né? Não podemos fazer a obra de qualquer jeito. Tem pessoas que dizem assim, eu vou cantar de qualquer jeito, Deus recebe. Puxa, será que nós vamos dar para Deus de qualquer jeito? Será que não precisa de um ensaio para oferecer a Deus um hino de louvor e adoração? Um ensaio, uma preparação, né? Uma capacitação.
Será que eu vou fazer a obra de qualquer jeito, sem instrução, sem conhecimento? Não, meus amados. Como é que eu vou pregar a palavra sem ao menos conhecer a Bíblia Sagrada? Como é que eu vou pregar a palavra sem ao menos ter intimidade com Deus? Nós precisamos estar capacitados. Tem até uma máxima, e as pessoas acham lindo ouvir isso, que Deus não chama os capacitados, Ele chama os incapacitados para capacitá-los. E o apóstolo Paulo? Era incapacitado ou capacitado? É bem verdade, meus amados, que Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. É bem verdade. Mas o que se espera é uma igreja, uma igreja sábia. O que se espera é uma igreja estruturada, conhecedora da sua fé, conhecedora dos princípios basilares da fé. É isso que se espera. O Evangelho, meus amados, além de trazer os homens que estavam na lama, no pecado, para a luz de Cristo, observa que exige-se um crescimento, um progresso. A Bíblia diz assim lá em Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Precisamos crescer intelectualmente no sentido de palavra, o conhecimento da Escritura, a vontade de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo estava preparado. Não podemos fazer a obra de qualquer jeito, de qualquer maneira. Precisamos nos qualificar, precisamos nos preparar, nos aprimorar para fazermos da melhor qualidade, maneira possível, meus amados, a obra do Senhor. E aqui eu deixo a minha crítica como algo característico do irmão David. Eu deixo aqui a minha crítica. Por quê? Porque na minha visão, a igreja ela é a facilitadora da preparação. Eu acredito que a igreja ela deveria facilitar mais a questão da preparação do povo, oferecer curso, oferecer seminários, oferecer graduações para os membros, facilitando o conhecimento, meus amados. Eu sei que tem toda uma despesa, mas às vezes, meus amados, para nós estudarmos isso aqui, o irmão precisa comprar. Entendeu? Puxa, qual é o propósito da igreja além de levar adiante a salvação, fazer com que os ímpios conheçam a mensagem? Não é edificá-los quando eles vêm de lá para cá, não é edificá-los. Então a igreja seria uma facilitadora do conhecimento. Hoje em dia, meus amados, para alguém ter um curso teológico, se ele não investir, não vai. Porque a igreja não se dispõe a isso, infelizmente, e não deveria ser assim. Por isso que eu digo que a igreja ela é muito rica, mas infelizmente ela está concentrada na mão de poucos. E Deus vai cobrar, com certeza Deus vai cobrar, porque há um propósito no ofertar, no dizimar, um propósito muito mais sublime. Infelizmente, estão dedicando-se mais a construções físicas do que construções espirituais, intelectuais, crescimento intelectual do povo. E isso, me perdoe aqui a franqueza, muitas das vezes me revolta, mas eu entrego na mão do Senhor e oro para que Deus levante pessoas com esta sensibilidade de investir na intelectualidade dos irmãos, da igreja, do povo, para que nós possamos defender a nossa fé, como o apóstolo Paulo fazia. Imagine se Deus levanta este homem e coloca diante desses reis. Eu sei que Deus se utiliza cada um de uma maneira, mas esse é o propósito da igreja: crescermos, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Vamos para o segundo ponto, meus amados. Diz assim, o mundo cultural do apóstolo Paulo. Nós vemos a língua, que era o grego formal e o grego koiné, e o evangelho, o Novo Testamento que diga, foi escrito nesse grego popular, o grego koiné. Nós vamos agora para o mundo cultural. Diz assim a lição:
O Império Romano respeitava a diversidade religiosa, desde que respeitassem os deuses do Império. Em Roma havia os cultos a entidades gregas como Eleusis, Dionísio, Astis, que se integravam com divindades egípcias como Horus ou Osíris, Ísis, Serapis, bem como as divindades orientais, Mitras e Asclépio, uma divindade da cura. Havia divindades da Ásia Menor sob o domínio do Império em Éfeso, Colossos e Corinto, tais como Diana, Ártemis e outras mais. Essa diversidade religiosa acabou facilitando a propagação do nome de Jesus, pregado pelos apóstolos. A realidade atual das diversidades culturais e religiosas pode abrir caminho para que, de maneira inteligente, evangelizemos o mundo nos termos do apóstolo Paulo no Areópago de Atenas. Esse ponto é interessante. Se nós fôssemos realmente mergulhar, ficaríamos horas e horas aqui nesse ponto. Mas eu vou me restringir a algumas coisas. Então, o tópico está dizendo que essa Roma dominante, ela tinha, muitas religiões. É aquilo que a gente chama de misticismo. De sincretismo, desculpa. O sincretismo, a mistura de muitas religiões, estavam todas lá dentro de Roma. O interessante é que a revista fala uma verdade talvez desconhecida de muitos, porque ela diz aqui que essa diversidade ela abriu caminhos para que de maneira inteligente a evangelização se tornasse mais viável. Não parece um contrassenso daquilo que nós imaginamos? Porque, por exemplo, parece ser mais difícil, Parece ser mais difícil pregar onde já se tem uma religião, onde uma divindade é adorada. Para nós parece assim. Para o apóstolo Paulo não. Foi mais fácil. Isso abriu portas. Por exemplo, lá no Areópago, aquela famosa pregação do apóstolo Paulo. Ele vai andando em Atenas e ele percebe, aquele panteão de ídolos, de estátuas. E ele chega num determinado momento, está escrito lá, ao Deus desconhecido. E de maneira inteligente, ele pega essa situação do Deus desconhecido e ele começa a pregar sobre Jesus, o Cristo, aquele que ressuscitou dentre os mortos. Em dizer: atenienses, vejo vós muito bem religiosos, de maneira que, não querendo deixar ninguém de fora, vocês colocaram ao Deus desconhecido. É sobre esse que eu quero pregar. Olha só, meus amados, como a questão religiosa, por mais que sejam muitas, não prejudicam, não dificultam, se nós formos inteligentes. Por esses dias, estava vendo um vídeo de um pregador que ele, em plena cruzada, ele solta em dizer: ei, você que queima a sua rosca, meus pêsames para você. Meus amados, isso não é evangelho. Jesus jamais agiria assim. Imagine Jesus diante daquela mulher que foi pega no ato de adultério. Ei, sua... Já ia falar uma palavra aqui. Mas Jesus não agiu assim. Nós também não devemos agir assim, ofendendo as pessoas,
se ressalta do pecado e não da pessoa. Por isso, meus amados, a lição enfatiza sobre a questão do maneira inteligente. Precisamos ser inteligentes no passar da mensagem de Cristo. Tentar aproximar-se daquilo que, como Cristo iria fazer ou fez. Então vamos lá adiante. Eu coloquei aqui alguns pontos, ainda dizendo assim: as muitas religiões não apresentaram dificuldades para Paulo. Ele poderia dizer: meu Deus, tem muitas religiões aqui, não vai ser fácil apresentar um Jesus aqui, uma outra doutrina. Não. As religiões não foram empecilhos para o apóstolo Paulo. E eu digo outro ponto aqui: às vezes criamos barreira. Paulo não criou barreira. Paulo não viu dificuldade, mas nós criamos barreira, criamos dificuldade. Por exemplo, você já deve ter ouvido falar assim: o povo não quer saber de Deus. Algumas pessoas dizem: o povo não quer saber de Deus. O povo tem um coração duro. Não é assim que a gente escuta, irmãos? Eu estou acostumado, eu faço isso aqui todas as semanas, pregando nas ruas, e a gente vê de fato o povo não dando a mínima para Deus, não dando a mínima para aquilo que nós estamos falando. O povo está de coração duro, mas o que a Bíblia diz: prega. A minha missão, a sua missão é pregar, quer ouçam, quer deixam de ouvir. Nós não vamos ser, meus amados, avaliados se as pessoas estão ouvindo ou não. Nós vamos ser avaliados se estamos pregando ou não, fazendo ou não, porque a Bíblia diz: pregue, quer ouçam, quer deixam de ouvir. Mas nós temos essas falas no nosso meio. Ah, o povo não quer ouvir. Ah, o povo é de coração duro. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei se foi por aqui, meus amados, mas tem um ponto muito interessante. Se não for nessa lição, na próxima eu ressalto. Há um ponto de convergência entre as religiões. Sabia? Há um ponto de convergência entre as religiões. Você pode estar se perguntando: mas o que? O que eu poderia ir em todas as religiões e encontrasse o mesmo ponto? Você saberia me dizer? Eu digo para você. E isso é o facilitador, para que ao invés de nós dizermos: o coração do povo está duro, o povo não quer ouvir, tem muitas religiões aqui, mas nós precisamos pregar com inteligência, como o apóstolo Paulo fazia. Sabe qual é o ponto que existe em todas as religiões? A fé. O melhor ponto de partida, meus amados, para incutir o Evangelho na mente de alguém, ainda que esse já tenha uma religião, ou seja, professo em uma fé, em um Deus, em uma religião, o melhor ponto de partida é a fé. Você pode perceber, esse é o ponto comum entre todas as religiões. Onde quer que ele esteja, o grupo que ele esteja ou ela, lá tem um ponto: a fé. Ele crê numa coisa, ele crê num objeto, ele crê em alguém, ele crê numa situação. O melhor ponto de partida para iniciar um evangelismo com qualquer religioso que seja é a fé. Em que ele crê, como ele crê. Daí você vai destrinchando o restante até chegar em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, as muitas religiões não apresentaram dificuldades para nós. Quais têm sido as dificuldades, meus amados, que você tem levantado, construído? Destrua. Vá pela fé em Cristo Jesus e não pare. Continue levando o Evangelho, crendo que quem convence é o Espírito Santo e não nós. É o Espírito Santo quem convence. O terceiro ponto, meus amados, diz assim: a influência da filosofia grega. Então nós vimos dentro desse ponto o mundo cultural de Paulo. Nós vimos a linguagem, o idioma,
Nós vimos aqui a questão cultural da religião, das muitas religiões. Nós vemos aqui a filosofia grega. Diz aqui a leitura: neste mundo religioso havia a influência grega. Essencialmente, o Império Romano era politeísta. E Paulo referiu-se a isso em 1 Coríntios 5, capítulo 8, versículo 5. A influência da filosofia grega, especialmente o gnosticismo, era muito forte e acabou influenciando o pensamento de muitos cristãos daqueles dias. Os líderes da igreja da época tiveram de refutar com veemência as teorias do gnosticismo, cujos adeptos queriam misturá-las com a doutrina pura de Cristo. Naturalmente, pelo fato de ter vivido naquele mundo, Paulo teve de fortalecer a doutrina sobre Deus, fé, Jesus, Espírito Santo, graça e salvação. O apóstolo indiscutivelmente se tornou o grande defensor do Evangelho de Cristo. Como proclamadores do Evangelho, devemos pensar em estratégias a fim de que os nossos jovens e adolescentes, bem como a maturidade cristã, possam expressar as razões da fé com mansidão e temor diante dos não crentes. Eita, que esse tópico tem muita coisa, meus amados, muita coisa. Vamos começar então aqui dizendo que o Império Romano era um império politeísta, crença religiosa que se permite mais de um ou vários deuses. Era uma religião que permitia com que você tivesse não somente um Deus, mas tantos quanto fossem possível você ter, você teria. Isso é o politeísmo. É a crença não somente de um Deus, mas de muitos. Nós não somos politeístas, nós somos monoteístas. Nós acreditamos que existe um Deus que se constitui de Pai, Filho e Espírito Santo. Entender isso dá dificuldade, porque perpassa a capacidade humana. Mas nós somos monoteístas. No tempo do apóstolo Paulo, Roma não era monoteísta, era politeísta. Então, nesse politeísmo existia os gnósticos, o gnosticismo, que pregava, como eu escrevi aqui, gnosticismo vem de gnose. Gnosticismo vem da palavra gnose, que significa conhecimento. O que eram os gnósticos? Grupo que dizia Deus ter revelado algo para eles, que nem mesmo para os apóstolos havia revelado, e por meio desse conhecimento eram salvos. Então, quem eram os gnósticos? Gnósticos, um grupo que se diziam ter recebido da parte de Deus um conhecimento, por isso gnose, conhecimento. Deus revelou algo para eles, esses gnósticos, que nem mesmo para os apóstolos havia revelado. E por meio desse conhecimento, eles alcançariam, ou as pessoas que dessem crédito a esse conhecimento seriam salvos. Dentro das teorias, como diz aqui a nossa lição, que o apóstolo Paulo e os demais tiveram que combater, é a questão do dualismo. Quando você está estudando, você vai passar por isso com certeza, o dualismo, em dizer que a matéria é má e o espírito é bom. Por isso que tem que matar a matéria, porque a matéria é má e o espírito é bom. Essa é uma das teorias, meus amados, que surgiu dentro do gnosticismo e que os apóstolos tiveram que debater, confrontar isso com muita veemência. Então, nesse contexto dessas filosofias, o apóstolo Paulo, ele se torna o grande defensor, ressaltando para a comunidade, para os discípulos, para a igreja, para a noiva de Cristo,
questões como diz aqui a nossa lição, né? Sobre Deus, sobre a fé, sobre Jesus, Espírito Santo, graça e salvação. E nós vemos, meus amados, hoje, muitas coisas, muitas filosofias entrando, se misturando com o Evangelho. O próprio Cristo falou que viriam os falsos mestres, os falsos profetas, de fora para dentro, ou até mesmo de dentro. Pessoas que anteriormente pregavam o genuíno Evangelho, mas não pregam mais agora, porque foram tomados por um espírito da soberba, quem sabe, da prepotência, e hoje despregam aquilo que um dia pregaram, trazendo diversas heresias que vai enfraquecendo o povo, a comunidade da fé. Como dizia um certo pregador, se não me falha a memória, Hernani Dias Lopes, disse que antes que Roma caísse, porque um dia ela caiu, por dentro ela já estava apodrecida. E é assim que acontece, meus amados. Um pé de árvore, quando ela cai, ela começa sendo comida por dentro. E é desta maneira que Satanás está fazendo em relação à igreja, levantando pessoas de dentro para disseminar heresias, mensagens de Satanás, como por exemplo uma que eu cito agora, mas lá para frente eu vou citar novamente, que Deus só quer o coração, o resto não importa, Deus só quer o coração. Eu tenho certeza que você já me ouviu, você já ouviu essa frase, isso não tem nada a ver. Você já ouviu essa frase? É assim que começa. E nós precisamos ter cuidado, meus amados. Eu digo que nesses últimos tempos nós precisamos muito mais que redobrar a nossa atenção em relação aos falsos ensinos. Tem até uma música que diz assim: não toca em mim não, senão eu conto tudo pro meu pai. Ele quer passar um ar de intimidade, mas na verdade tem algo mais pernicioso. É aquele crente mimado, é aquela pessoa que não quer passar por dificuldade, corre para o seu paizinho. E a gente sabe, meus amados, e Cristo deixou muito bem que não é assim que funciona. Mas muitos, infelizmente, por não estarem atentos, acabam caindo nessas mensagens. Estão fracos na fé, estão debilitados. Qualquer adversidade já querem desistir da fé, porque as mensagens estão enfraquecendo o povo, deixando o povo medroso. Eu lembro de uma passagem do apóstolo Paulo que ele saiu confirmando os irmãos. Mas qual a mensagem que o apóstolo Paulo trazia para confortar os irmãos? Vocês vão padecer. Olha a diferença, irmãos. Olha a diferença de como Paulo se utilizava para fortalecer a igreja. Vocês vão padecer. Como é que é utilizado hoje? Vocês não vão sofrer. Deus é contigo. Deus vai te livrar. É assim que eles estão pregando. Contrário ao que Jesus falou, a igreja está enfraquecida. E nós precisamos, meus amados, estar atentos para essas doutrinas, heresias, falsos ensinos, para não cairmos no engodo de Satanás. Tem muita coisa aqui ainda, meus amados. Vamos lá. Tem muita coisa aqui ainda. Por exemplo, no final do tópico, quando diz que devemos pensar em estratégias a fim de que os nossos jovens e adolescentes, bem como a maturidade cristã,
possam expressar as razões da fé com mansidão e temor diante dos não crentes. Está falando sobre o quê? Aquilo que eu já ressaltei, o crescimento espiritual. Essa é a proposta do Evangelho. É o crescimento, o conhecimento, exposição das Escrituras para o povo. De maneira que o povo conhece, de maneira que o povo sabe, de maneira que o povo consegue se defender. Tem parâmetro quando ele ouve, ele diz: isso aqui não é evangelho, eu refuto, eu não quero, eu abro mão. Nós não estamos conseguindo, meus amados, ter esse discernimento do que é evangelho e do que não é evangelho, porque está nos faltando crescimento espiritual, mas nós estamos aqui aprendendo. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus ainda nos dá oportunidade. Nós estamos aqui estudando a respeito dessas coisas, meus amados. Como se adquirir maturidade? É uma pergunta que eu estou fazendo. Voltando aqui um pouco, eu quero trazer duas referências para nós sobre a proposta do Evangelho, que é o crescimento espiritual. Anote, depois você confere lá. 1 Pedro 2,2. 1 Pedro 2,2 diz assim, meus amados, para nós: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por eles vades crescendo. Essa é a proposta do Evangelho: crescimento, maturidade, experiência, conhecimento da doutrina, da fé, de Deus, da salvação, para não cairmos no falso evangelho que hoje está tão disseminado. Igrejas inteiras achando que estão vivendo o verdadeiro evangelho, quando na verdade não estão. É só na pura emoção ou mesmo sincretismo religioso. Um outro texto, meus amados, Hebreus 5, versículo 12. Anote, depois você confere. Hebreus 5,18. Diz assim a palavra do Senhor. Hebreus 5,18. 5,12, desculpa. Hebreus capítulo 5, versículo 12. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus, e vos haveis feitos tais como necessitais de leite e não do sólido mantimento. O escritor aos Hebreus está censurando o povo, porque pelo tempo que eles tinham de fé, já eram para eles serem mestres, mas estavam necessitando todo o tempo dizer a mesma coisinha, sem avançar, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sempre a mesma coisa, sem avançar, porque não cresceram espiritualmente, não cresceram no conhecimento, não se aprofundaram, não tiveram interesse. Ele está aqui censurando. E eu faço uma pergunta com base nisso: como se adquire maturidade? Pelo tempo? Alguém diz: eu tenho 30 anos de fé. Isso significa maturidade? É bem verdade que o escritor aos Hebreus está falando que pelo tempo vocês já deveriam ser mestre. Mas é no tempo em si que eu estou dentro de uma comunidade evangélica. É o tempo que se passou. Será que eu busquei? Ele está dizendo, era para vocês terem buscado. Por esse tempo que vocês têm de crente, era para vocês terem buscado. Então não é somente o tempo em si que nos faz maduros espiritualmente, que nos faz crescer espiritualmente, que me traz maturidade. O que é? A palavra. A palavra que nos traz maturidade. Pergunto, quanto tempo você gasta com a palavra? Quanto tempo você gasta estudando, meditando, refletindo? Querido, o que está em jogo é a sua alma.
O que está em jogo é a eternidade da sua alma. Se você não se interessar pela sua alma ou a eternidade que ela vai viver, quem vai se interessar? Ninguém mais. Então corra, dedique-se, estude, cresça espiritualmente, porque vem avalanches e avalanches de ensinos heréticos, mentirosos, falsos, e nós precisamos identificar todos eles. Por exemplo, irmãos, eu não sei como é que alguém cai ainda numa esparrela dessa, de uma certa pessoa que se levanta e começa a adivinhar o CPF. Isso é evangelho, irmãos? Isso é evangelho? Será que evangelho é isso? Adivinhar CPF? Nunca foi, mas tem gente que cai. Tem gente que gosta, diz que vai. Não tem raiz profunda no evangelho, não conhece. O apóstolo Paulo, ele chega com os irmãos: me admiro de vós estarem passando tão rapidamente de um evangelho para o outro. E este homem que foi incisivo no seu ensino, estava ali em cima, direto, o povo querendo outra coisa. Ainda bem que é salvação individual. E nessa individualidade da salvação, meu amado, é que você precisa se preocupar com a sua. Buscar, conhecer. Não terminou não, ainda tem mais. Como ter maturidade, sendo que a prioridade é o movimento? Exemplo, mocidade. Tá bom, fico por aqui. Como ter maturidade, sendo que a prioridade é o movimento? Uma vez uma moça, depois que a pandemia estava diminuindo, ela disse dentro do carro: eu estou com a saudade de um congresso. Eu estou com a saudade de um congresso. Olha qual é a prioridade da pessoa: é o congresso. Porque a Bíblia, ela tinha 24 horas. Deus, ela tinha 24 horas. Mas o que ela sentiu saudade? Do congresso. Isso é a clara evidência, meus amados, de que a prioridade da nossa geração é o movimento, é a festa, é o congresso. Se é um culto de ensino, você vai ver o déficit, o êxodo das pessoas. Não querem ouvir, não querem se aprofundar. É no oba-oba, é no festejo. E são presas fáceis para o adversário. Que Deus nos livre. Um outro ponto ainda que eu ressalto: não é conhecer por conhecer, mas não é conhecer por conhecer, mas ser a partir desse conhecimento. Não é conhecer por conhecer, ser intelectual, conhecer as passagens, profundidade, as doutrinas com profundidade. Não é conhecer por conhecer, meus amados. É a partir desse conhecimento ser parecido com Jesus. Eu estou à frente de uma congregação simples, é verdade, mas os irmãos têm recebido pela infinita misericórdia do Senhor alimento sólido. Eu digo para eles que evangelho é, a cada dia, nós sermos parecidos com Jesus. O que foi que o apóstolo Paulo falou? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imitar a Cristo, ser parecido com Cristo. E quando o apóstolo Paulo está dizendo sede meus imitadores, não é que as pessoas vão imitar Paulo como Paulo imitava Jesus. Não, não é assim que eu vejo. Paulo está dizendo, em outras palavras, assim: a mesma atitude que eu estou tendo, tenham vocês também. Qual? Imitem Jesus. Assim como eu estou imitando, tendo essa atitude, tenham vocês, imitem Jesus. Então o foco sai de Paulo e vai para Cristo de novo.
E essa é a mensagem de Paulo. Imitem ele, a atitude que eu estou tendo, tenham vocês também. Porque esse é o Evangelho, irmãos. O Evangelho não é oba-oba, o Evangelho não é emoção, o Evangelho não é zoada, barulho. O Evangelho genuíno é ser parecido com Jesus. E para eu ser parecido com Jesus, eu preciso conhecer. Por isso que o conhecimento não é conhecimento pelo conhecimento, é conhecer para ser parecido com Jesus. Vamos mais adiante? É gostoso, né, irmãos? Vamos mais adiante. O terceiro ponto diz: o mundo religioso de Paulo. O primeiro subponto diz: Paulo se identifica como judeu. Estamos falando agora no religioso. Paulo se identifica como judeu. A leitura diz, em Atos 22, versículo 3, Paulo declara a sua defesa em Jerusalém, diante dos judeus que se opunham à sua mensagem, tratando-o como traidor da fé judaica. Eu sou judeu, nascido em Tarso da Cilícia. Ele falava em hebraico para que aquela plateia, quando todos esperavam que falassem apenas em grego. O apóstolo tinha o sangue dos pais judeus. Seu pai era fariseu zeloso e influente na sinagoga em Tarso, e criou para ser um fariseu, tanto ele mesmo. Eu digo que o apóstolo Paulo ele estava sendo preparado para ser o maior dos fariseus. Mas ele foi um dos maiores missionários. Abaixo de Jesus, ele foi o homem que mais impactou o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas estavam esperando ali no julgamento dele que ele fosse falar em grego. Eles se assustam porque ele falou ali em hebreu, na língua hebraica. Falemos a língua do povo, irmãos. Falemos a língua do povo, de maneira que eles compreendam, que eles entendam. Às vezes, tenho prestado atenção no momento da evangelização, porque existe os clichês evangélicos, o linguajar evangélico, e só quem entende é o crente, o ímpio não entende. Por exemplo, alguém diz, fulano está cheio do óleo. O ímpio vai entender isso, irmão? Fulano está cheio do óleo. Não vai entender. Ah, porque a morte propiciatória de Cristo. O ímpio não vai entender a morte propiciatória. O ímpio não entende. Nós entendemos, mas o ímpio não entende. Falemos a linguagem do povo, como o apóstolo Paulo falou. Segundo subponto, Paulo foi criado dentro da fé judaica. A circuncisão foi uma lei obedecida pelos pais de Paulo, que o circuncidaram aos 8 dias de nascido. Uma vez que os judeus valorizavam muito as genealogias, o apóstolo Paulo se declarou da tribo de Benjamim. Dentro da fé judaica, Paulo se tornou um defensor ardoso da Torá e obedecia a todas as regras e leis adquiridas especialmente pelos fariseus. Ele era um religioso extremamente zeloso, no sentido de cumprir piamente a lei de Moisés. O apóstolo deu testemunho de que havia sido instruído no conhecimento da Torá desde a sua meninice aos pés do rabino Gamaliel, pois conhecia tudo de ritos, leis e regras que regiam o santuário e Israel. Então Paulo ele era piedoso, extremamente religioso. Ele é um ardente defensor da sua fé, do conhecimento que passaram para ele, daquilo que lhe ensinaram. Ele defendia as leis, ele defendia a Torá. O que é a Torá? Eu escrevi aqui. Os 5 primeiros livros da lei. Aqueles livros que Deus passou diretamente para Moisés
e Moisés ali escreveu. Só que essa Torá ela se divide em duas: a Torá escrita, que são os 5 primeiros livros, e a Torá oral, que no caso seriam as explicações da Torá escrita, que iam passando de um para o outro, as explicações, a Torá oral. E Paulo conhecia muito bem todas elas e defendia a todas as suas forças essa lei. Vamos para o terceiro ponto, meus amados, aqui finalizando, depois indo para a conclusão. Eu digo, o mundo, palco da mensagem de Paulo aos povo gentílico, diz assim: o mundo missionário dos apóstolos de Jesus restringiram-se numa visão inicialmente limitada apenas ao povo judeu. Quando o Senhor convocou Paulo e chamou pelas características de que precisava para disseminar o evangelho no mundo gentílico, as culturas romanas e gregas que Paulo adquiriu, lembra? Dava-lhe condições de peregrinar pelo mundo gentílico. Ele tinha facilidade. Pelo que ele adquiriu, pelo que ele era, ele tinha facilidade em todos os ambientes. O apóstolo Paulo conseguia chegar. Ele plantou igreja na Galácia, Acaia, Ásia Menor. O apóstolo não se importava com o status social, pois tinha bagagem cultural para entrar nos palácios, nos sinédrios judeus, nas praças no Areópago em Atenas. Portanto, o mundo dos gentios foi o palco que o Espírito Santo montou para que Paulo pregasse o nome de Jesus e estabelecesse novas igrejas por onde passasse. O mundo de hoje é esse mesmo palco que o Espírito preparou para pregarmos o Evangelho com a graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu faço apenas 2 colocações aqui. Para cada situação, Deus tem pessoas específicas. Alguém pode dizer: eu não tenho a capacidade do apóstolo Paulo. Eu vou cruzar os meus braços e vou deixar com que eles façam, os capacitados. Ei, Deus usa para cada especificidade pessoas específicas. Às vezes Deus levanta professores para pregar para outros professores dentro de faculdades, coisa que eu não conseguiria porque eu não sou um professor, mas eu consigo me relacionar agora aqui com o povão, mas eu posso chegar em pessoas. Talvez esse grande intelectual, né, ele não consiga chegar aqui no povão, mas Deus vai usando cada um na sua especificidade. Talvez algum empresário crente fiel ao Senhor, ele consegue chegar em outro empresário. Ele vai, marca uma reunião, marca um almoço, um jantar, e ali no meio da conversa ele vai introduzindo Jesus para aquele amigo empresário, coisa que um de nós não conseguiria chegar a esse empresário, mas Deus levanta pessoas. Deus, para cada situação, Deus tem pessoas específicas. Alguns têm a facilidade, como o apóstolo Paulo, de ir em todos os ambientes. Alguns não. Mas Deus tem. Deus tem pessoas para alcançar, meu amado irmão, minha amada irmã, por meio da sua vida. Deus tem pessoas. Lá na escola onde você trabalha, você é merendeira, pregue para as merendeiras. Você é professor, pregue para as professoras. Você trabalha numa creche, pregue para essas crianças. Você trabalha na feira, pregue para os feirantes, pregue para o seu cliente. É extraordinário, irmãos, como Deus ele sabe fazer as coisas. Continuando, o outro ponto que eu quero ressaltar: qual sua disposição para viver o chamado de Deus? Esse é o ponto. O ponto não é eu sou capaz, eu tenho o recurso que o apóstolo Paulo tinha. Não tenho, mas não é essa a colocação. A colocação é: qual a sua disposição para fazer ou atender o chamado de Deus?
É isso que importa. A disposição. Se disponha. Seja, meu amado irmão, minha amada irmã, seja instrumento de Deus nesta terra. Seja agente de milagres de Deus para outras pessoas. É isso que é lindo, meus amados, na nossa vida. É isso que é lindo no nosso viver aqui na terra. Ser bênção, ser canal de Deus, agente de milagres para outras pessoas. Imagine por meio de você, pela influência, ação do Espírito Santo, alguém que estava indo para o inferno, agora, por aceitar a Cristo como Salvador, reconhecer, está indo para o céu. É maravilhoso. Disponha-se, façamos a obra do Senhor. Vamos para a nossa conclusão. A cultura geral que Paulo adquiriu ao longo da vida tornou-o capaz de enfrentar os oponentes do Evangelho com ousadia, força, mas com ciência, sabedoria. Diante de reis, governadores, tribunos, autoridades religiosas, o apóstolo era excelente orador e arguto no conhecimento de várias ciências. Paulo tinha uma personalidade forte e dinâmica, orientada por convicções profundas, e perseguia seus objetivos com desvelo e grande envolvimento emocional. De fato é. Ele caía de cabeça no nosso linguajar. Ele caía de cabeça, se envolvia mesmo. O mundo do apóstolo foi o que Deus lhe abriu para que comunicasse o Evangelho de Cristo. O mundo gentílico foi o palco da pregação do apóstolo Paulo, e ele fez isso com exímia perfeição, com ardor, com amor, com entrega. Façamos isso, meus amados, por este Deus que nos amou e entregou o Filho dele para perdoar os nossos pecados, e ele nos incumbiu desta missão de levarmos adiante o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Que você fique com esta mensagem, com esta palavra da parte do Senhor Jesus Cristo, pedindo mais uma vez que você nos ajude, né? Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dê o seu like, coloque aí o que você achou desta lição, coloque aí algum comentário positivo, negativo, coloque alguma coisa. E você está vendo esse QR Code aí bem abaixo? Esse é a conta para que você possa nos ajudar nesse canal. 50 centavos, R$1, R$2, não tem um valor específico, é você quem decide, quem escolhe. Nos ajude, nos dê essa oportunidade de poder ir mais longe para alcançar outras pessoas. Fique na paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, amém e amém.